E o Lucas, joga ou não joga diante do Mirassol? Bora contar alguns bastidores sobre a possibilidade de retorno do atacante tricolor. O São Paulo precisa realizar mais uma venda. E essa venda precisa solucionar a meta de vendas que o clube tem estipulado para essa temporada. Bora contar alguns bastidores importantes e também bora falar sobre como o Elinho pode ajudar o São Paulo também a bater um pouquinho da meta de vendas. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que agora não tá parando. Entraram novos membros e agora o nosso grupo do WhatsApp tá 100%. Olha o pessoal conversando bastante, fazendo amizade e dialogando bastante sobre São Paulo. E eu te deixando super bem informado, inclusive algumas informações que eu vou trazer no vídeo, eles souberam com exclusividade. Tem também os vídeos exclusivos para os membros do canal, contei um pouquinho sobre os bastidores de conversas entre diretoria e Zubeldia, um alinhamento que não teve do ano passado e que agora vem tendo bastante, inclusive em relação a críticas da diretoria ao trabalho do próprio Zubeldia. Tem o papo com membros, tem servidor no Discord, liga no Cartola, tem muita coisa, dá um confere. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Elinho pode ajudar o São Paulo com uma bela grana na próxima janela de transferências. Vocês vão lembrar, né, do atacante de beirada do campo, principalmente atuando mais pelo lado direito do campo de ataque. Foi uma grande promessa que o São Paulo revelou em 2018, aspirava a ser uma das maiores joias de Cotia, e apesar de não ter vingado da forma que todo mundo esperava, um super craque, deu muito certo sim na carreira. Teve grande destaque depois no Bragantino, atualmente está lá no Toluca, inclusive antes da sua saída ao Bragantino era um dos principais atacantes do futebol brasileiro, já movimentou uma grana bem legal nos cofres do São Paulo e agora ele não está tendo espaço lá no Toluca. Ele foi negociado na temporada passada, no meio da temporada passada, pelo Bragantino e até lá, um ano depois, ele não conseguiu uma adaptação. Até no início deste ano houve conversas realmente para ele voltar ao futebol brasileiro, mas elas acabaram não evoluindo. E aí agora, no meio deste ano, o staff do atleta já está procurando novos destinos e o futebol brasileiro seria uma oportunidade. E aí o Botafogo entrou na parada e pode ser o novo destino do Elinho na próxima janela de transferências para o Super Mundial de Clubes. E aí o Botafogo estaria disposto a comprar o atleta e o Toluca também não pensa no empréstimo em um primeiro momento, gostaria de recuperar os valores e o São Paulo tem um mecanismo de solidariedade. O Red Bull Bragantino comprou o Elinho do São Paulo em janeiro de 2022 por 24 milhões. E aí o São Paulo, que emprestou o atleta, ficou com 35%. E aí depois da venda do Bragantino para o Toluca, o São Paulo garimpou ainda mais 32 milhões. Então 24 milhões mais 32 milhões, o Elinho rendeu uma boa grana aos cofres do São Paulo nos últimos anos. E aí agora o Toluca está pensando em negociá-lo, e aí a expectativa seria do Toluca recuperar ao menos o investimento na casa de algo entre 84 milhões de reais. E aí o São Paulo teria um percentual do atleta por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. E aí o São Paulo pode ganhar uma graninha ali, não vai ser a maior grana de todas, como já aconteceu em outros momentos com o próprio Elinho, mas pode ser uma grana significativa ali do São Paulo, tendo de volta ali uma graninha relacionada ao Elinho. Vamos ficar de olho nessa situação que o São Paulo pode, né, conseguir boas cifras com atletas que já não estão no clube. O Morato pode ser negociado, zagueiro revelado pelo São Paulo. O Tuta lá no Frankfurt também pode ser negociado, está valorizado lá. Tem o Diego Costa, que a gente trouxe com exclusividade, que o staff dele tem recebido sondagens de clubes europeus importantes. E o São Paulo tem 15% dos seus direitos. O Antony, que também tem se destacado no Betis, pode também render uma grana. Enfim, vários outros jogadores também que o São Paulo tem um percentual ou mecanismo de solidariedade da FIFA que podem render uma boa grana. Também tem o Gabriel Sara lá com aquele rumor de Manchester City. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo.
O São Paulo precisa vender mais um atleta e uma venda importante. A gente tem falado, para quem acompanha aqui no nosso canal, a gente tem falado desde o início do ano, desde a saída do William Gomes. Falei, ó, gente, o William Gomes, vocês estão pé da vida aí que vai sair, o São Paulo precisa fazer mais uma venda. O William Gomes foi para arrumar o início da temporada. No meio do ano, o São Paulo vai precisar fazer uma nova venda. Ou uma grande venda, ou um compilado ali de 2, 3 vendas que podem se complementar numa grande venda. E aí o São Paulo hoje tem alguns atletas que podem entrar nesse eixo para que o São Paulo consiga ali bater a sua meta de vendas. E aí hoje, lá o UOL do Éder Traschini, matéria assinada por ele repercutiu bastante sobre essa situação e aí corrobora com o que a gente já vem falado há um bom tempo. Então, atenção, porque o São Paulo vai precisar vender. E aí ele trouxe até uma questão até controversa, né? Porque o São Paulo meio que avisou o mercado, explanou para todo mundo, olha, precisamos fazer uma grande venda, venham aqui para cá, para nossa loja, promoção aqui dos nossos meios de continhas, tem atletas aqui valorizados, a gente precisa vender, galera, então vem para cá. E aí pode ser uma questão controversa, porque quando o mercado entende que aquele time precisa vender, ele automaticamente vai querer comprar mais barato do que aquilo valia. Vídeo que aconteceu com o William Gomes em relação ao Porto. Mas, dito isso, o São Paulo vai precisar vender. Até o momento, o São Paulo, na meta de vendas, na verdade, para 2025, o São Paulo precisava arrecadar 150 milhões de reais nas janelas de transferências com vendas de atletas. O São Paulo arrecadou 85. E aí está nessa conta o William Gomes, o empréstimo do Nestor, o Wellington Rato, o Michel Araújo e o empréstimo do Eric. E aí o São Paulo vai precisar ainda bater essa meta. O São Paulo entende que Galopo, emprestado ao River Plate, que tem uma multa contratual ali, uma obrigação de compra, melhor dizendo, caso ele bata algumas metas, de 21 milhões, mais o Nestor, que também está batendo a meta, que o São Paulo teria a receber 30 milhões, já poderia ajudar. Mas mesmo assim, até para reequilibrar, passar até da meta de vendas para ter um fluxo de caixa até melhor do que o projetado para esse ano, um superávit até maior, o São Paulo entende que vai precisar realizar uma grande venda ou algumas vendas. E aí tem o Bobadilla, tem o Ferrarese, que são jogadores que são convocados para suas seleções. Obviamente também a gente olha para os garotos da base, o Alves, que já recebeu sondagem, o Rian Francisco, o próprio Lucas Ferreira, o Luca agora, que também tem destaque. Então o São Paulo avisou ao mercado que precisará fazer uma grande venda. Vamos ver de fato quais serão os jogadores que podem ser vendidos. Tem outros atletas também que são jovens e valorizados e que não têm jogado, como o Henrique Carmo e o Igão também podem acabar aparecendo nessa lista, já que são atletas que têm um mercado interessante, mas até o momento o São Paulo não recebeu nenhuma proposta oficial, até porque o mercado vai abrir daqui a pouco. Então daqui a pouco o São Paulo vai começar a receber essas propostas, inclusive deve formalizar a oferta do CSK do Alves em relação àqueles 100 milhões de reais. O que você acha? Quem você venderia? Qual que seria o seu mercado perfeito? O São Paulo precisa vender? Coloca aí nos comentários como que você faria. Ó, acho que dá para vender esse, bate a meta. Ah, se for para vender esse aqui mais valorizado, vamos vender esse. Deixa aí nos comentários, quero muito ouvir aí a sua parte de diretor de futebol do São Paulo. Pra gente fechar o vídeo de hoje, o Luca não deve estar disponível no São Paulo para pegar o Mirassol e tem uma projeção um pouco mais pessimista, mas a lesão dele não é grave, a lesão dele é um pouco mais chata. Existia a expectativa na quinta e na sexta-feira do Luca ir para o campo, já para começar a ter ali algumas movimentações. Mas o tornozelo dele ainda não está 100% recuperado da entorse. Então a possibilidade dele enfrentar o Mirassol é basicamente zero, é bem difícil, só se acontecer uma melhora muito grande de sexta para sábado, mas neste momento o técnico Zubeldia não conta com o Luca para essa partida, pode acabar contando com o Henrique. O Henrique Carmo está recuperado de contusão e pode retornar aí já tem treinado normalmente. E aí também, segundo o que a gente ouviu de algumas pessoas, existe uma expectativa mais remota dele voltar também contra o Tajeres. Então o retorno dele seria só um pouquinho mais para frente. Existe uma possibilidade só na semana que vem, numa situação um pouco mais otimista, do Luca voltar aos campos. São Paulo quer trabalhar essa lesão dele, esse entorse que ele teve de uma maneira bem segura, por mais que o time precise de jogadores de velocidade no seu plantel, mas o Luca não deve estar disponível contra o Mirassol e tem chances um pouco menores de estar ainda
contra o Tajeres. Ele ainda está em recuperação, está entregue à fisioterapia. O Marcos Antônio também teve uma lesão constatada. A expectativa do Marcos Antônio seria voltar contra o Vasco, quiçá somente após a disputa da Copa do Mundo de Clubes também. Então o Luca vai se manter aí na lista de desfalques do São Paulo com essa entorse no tornozelo. E aí resta ver, né? Pode ser uma oportunidade de ouro para o Henrique Carmo, porque a expectativa diante do Mirassol em casa é do Lucas Ferreira continuar no time titular, e aí o Zubeldia não teria opções de velocidade para o segundo tempo. E, inclusive, ele gostaria muito de contar com o Luca, com o Ferreirinha, justamente porque no atual esquema do Zubeldia é muito importante ter um jogador de velocidade. Então, caso o Zubeldia opte pelo retorno do Henrique Carmo, ele que já está totalmente apto, os médicos liberaram, ele treinou quinta e sexta, tá bem fisicamente, vai faltar obviamente só ritmo de jogo, mas pode ser que o Zubeldia leve o Henrique para o jogo contra o Mirassol para pelo menos ter uma opção de velocidade no banco de reservas e aí quem sabe acabar utilizando o camisa 37, que não vem tendo muita rodagem com o treinador, mas que agora, sem a presença de Luca e de Ferreirinha, ambos lesionados, ele pode ter uma oportunidade ali de jogar um pouco mais com a camisa do São Paulo. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando, a partir das 6, 6h30, por ali, eu estarei ao vivo lá com o pessoal dos Três Zagueiros para a gente repercutir, trazer muita informação sobre a semana do São Paulo e também projetar o time de amanhã lá na live Sexta Tricolor. Conto também muito com a sua audiência lá no Três Zagueiros. Aí você comenta lá, pô, vim pelo canal do Alexander, tamo junto aí, Três Zagueiros, vim pelo canal do Alexander, que vai me ajudar bastante a ter uma moral lá também com o pessoal. Fechou? Esse foi o vídeo. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, bom fim de sexta, até a próxima, tchau!